Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E esse é o tipo de vídeo que vocês gostam e vivem pedindo, aquele de relato pessoal. É isso mesmo, eu vou contar para vocês como eu percebi que tinha tendência à codependência. Lembra? Esse é o tema. Mais recentemente a gente está começando a olhar para as nossas deficiências, para as nossas lacunas, os nossos pontos cegos nos relacionamentos com narcisistas. Então, vamos lá, ao golinho, porque toda vez que a gente aumenta o nosso nível de autoconhecimento, mesmo que seja para detectar um problema, é motivo de comemoração, porque conhecimento é poder, e conhecimento de si mesmo, então, é poder sobre a própria vida. Eu percebi que eu era codependente porque os meus homens sempre ficavam melhores depois da separação. É isso mesmo. É comum narcisistas se arrumarem, se arranjarem logo depois do descarte, porque eles na verdade já têm um plano B ali que está sendo engatado, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando inclusive em relacionamentos com pessoas ditas normais. Eu via que quando eu terminava, eles evoluíam. Todos aqueles problemas, as queixas que eu tinha, os comportamentos deles que eu não aceitava na relação, eles melhoravam muito depois que me perdiam. E aí eu fui observar, foi num relacionamento longo, especificamente, que eu demorei muito para terminar, foram anos arrastados, a relação já estava bem deteriorada, a gente já não tinha mais uma vida marital, digamos assim. Eu só terminei porque eu conheci uma outra pessoa e fiquei apaixonada por essa outra pessoa. E eu não achava certo com nenhum dos dois e comigo mesma continuar naquela relação mal parada, confusa, por questões assim práticas, só porque daria trabalho terminar, sabe? Uma relação assim, que não dá para dizer nem que é zona de conforto. E por que não era zona de conforto? Porque, primeiro, eu bancava a casa sozinha. Segundo, ele não conseguia parar emprego. Ele até arrumava algumas oportunidades, mas sempre era o azarado. Sabe o azarado? Sempre tinha algum problema, sempre tinha alguma coisinha, um obstáculo que surgia do nada e ele acabava perdendo o trabalho, ele não conseguia se desenvolver, tinha baixa energia para lutar pelas coisas dele e, consequentemente, pelas nossas coisas. E eu ia relevando, eu ia dando boa vida, eu nunca exigia nada, eu não cobrava nada. Claro, não tem nem como dizer que meu tesão já não existia mais, né? Porque é uma relação em que não tem desafio, não tem troca intelectual, não tem crescimento de ambas as partes, não tem evolução junta. E você fica naquela relação que parece que a sua felicidade, o seu crescimento ameaça o outro, né? Então, embora ele não fosse um narcisista, embora não desse para chamar ele de embuste, era uma pessoa com dificuldade de deslanchar na vida, vamos dizer assim. E eu dava boa vida, eu dava condições, né? E eu percebi, assim que eu terminei com ele para ficar com outra pessoa, que ele logo arrumou emprego, quase um subemprego, mas arrumou. Arrumou uma namorada mais jovem, emagreceu, sabe, ficou mais saudável. E aí, quando você olha para um ex que melhorou depois que perdeu você fala, puxa, será que era eu que estava fazendo mal para ele? Ah, sabida, danada, adivinhou. Você estava fazendo mal para vocês dois, Priscila. Foi essa a conclusão a que eu cheguei. E eu comecei a observar que eu tenho essa característica, os meus homens engordam. Por quê? Porque eles param de caçar, eles param de lutar, eles têm uma vida facilitada, uma rotina arrumadinha, porque eu sou o tipo da pessoa que faz jantarzinho, que prepara a caminha, que deixa tudo arrumadinho, que está sempre cheirosa, esperando com um sorriso no rosto, né? Não falta sexo de qualidade, então eles meio que se acomodam na relação. Eu sou uma mulher independente financeiramente, então eu não fico pedindo nada, não fico exigindo nada, a vida fica fácil. Então, o que isso tem a ver com a codependência? Tem a ver com o fato de
inconscientemente eu achar que só mereço ser amada, estar com alguém, se eu facilitar demais a vida dessa pessoa. Eu retiro todos os obstáculos da vida 2, retiro todos os obstáculos da vida dele na minha vida. E quando eu vejo, eu tô numa relação que eu viro meio mãe. Quando eu vejo, eu tô numa relação em que eu mais dou do que recebo, tristemente. E quando eu me dou conta disso, eu sei que acaba o tesão, acaba a paixão, acaba o desejo. E aí é uma questão de dias contados para uma separação. Pontuando a codependência. Onde está a codependência aí no meu mecanismo de me relacionar? Tá em achar que preciso dar tudo para o outro. Que preciso fornecer conforto para que ele fique comigo. Que preciso dar vantagens para que alguém viva comigo. E de onde vem isso? E isso é muito remoto. Muito remoto. A codependência surge bem no começo da vida, no momento em que a criança percebe algum tipo de negligência ou abandono. Uma mãe que passou por uma depressão pós-parto ou tinha episódios depressivos, em algum momento pode ter comunicado para essa criança: eu não estou aqui para você. Um pai que viaja demais a trabalho ou que trabalha até tarde, quando chega, os filhos já estão dormindo, em algum momento pode ter comunicado: eu não estou presente na sua vida. Nossa, todo pai que trabalha até tarde ou toda mãe que porventura tem algum episódio de depressão pode criar um filho codependente? Não, não é bem assim. Mas é importante entender que é a percepção da criança que vale. Por mais que esse pai seja provedor, por mais que essa mãe não tenha deixado faltar cuidados básicos de alimentação, nutrição, conforto, limpeza, em algum momento a criança percebe que ela é um estorvo na vida da família. Quando a criança percebe que ela é um estorvo na vida da família, ela passa a ter atitudes compensatórias para justificar a existência dela naquele sistema. Provavelmente foi isso que eu fiz, né? E eu me lembro que quando meu pai chegava em casa do trabalho, já estava o cantinho dele arrumado. Ele fumava inveteradamente, já estava o cantinho dele arrumado. O cigarro, o cinzeiro, o isqueiro. E é muito um padrão do que eu faço com os meus companheiros, né? Cuidar da acolhida. Pô, Pri, mas então tem problema ser querida, ser fofa, ser uma companheira atenciosa, dedicada, generosa? Não, não tem problema. O problema é quando você vê que progressivamente você faz cada vez mais e progressivamente o outro faz cada vez menos. Se sente desestimulado a batalhar, a conquistar aquele mimo diário. Sabe o que eu tô falando? A codependência na minha vida não se manifestou só nas relações amorosas, não. Ela se manifestou também, e talvez, acho que principalmente, nas amizades. Eu lembro que no começo da adolescência, eu era uma menina assim, que minha mãe não me deixava ir nas festinhas que todo mundo ia, não me deixava ir em baladinha, ela era rígida, amedrontada e... Enfim, eu mal podia sair de casa, então eu era aquela que nunca ia nas festinhas, nos passeios no shopping, onde todo mundo ia. Então, o único ambiente onde eu tinha para me relacionar era a escola. O meu social era fraco, então o que eu fazia? Eu era a pessoa que fazia a lição dos outros, fazia o trabalho por todo mundo, passava a cola para todo mundo, porque eu tinha uma certa facilidade com as matérias. Eu lembro que num fim de semana tinha que entregar fichamento de obra. Conta aqui pra mim, nos comentários, se você é da época do fichamento de obra. Yeah, he's like the first person I knew cared. Machado de Assis, né? Tinha que ler os clássicos e depois fazer aquele resumo, o fichamento de obra, colocar os personagens principais, né? O clímax. E eu lembro que era um fim de semana antes da entrega de um fichamento de obra. E era um desses clássicos realmente muito difíceis de ler. Eu tinha lido, já tinha feito o meu fichamento de obra. E aí eu fiz para um amigo. E esse amigo espalhou para a sala inteira que eu estava ali fazendo de graça o trabalho de fichamento de obra. E naquele fim de semana eu me senti super importante,
porque eu fiz o fichamento de obra de todos os meus colegas da sala inteira praticamente. E eles vieram na minha casa para buscar. Sim, porque era à mão, gente, não tinha computador quando eu tinha 12, 13 anos, tá? Eu tenho 46, a gente tá falando aí de anos 87, 86, 88. E aí, eu fazia com o dom de imitar a letra do coleguinha, que era para, né, o meu valor ser bem percebido. Nossa, que incrível! Ela faz e ainda faz na minha letra. Eu não preciso dizer que nenhuma daquelas pessoas ficou comigo depois na vida. Eu não preciso dizer que nenhuma daquelas pessoas algum dia se preocupou se eu precisava de alguma coisa. Algum dia apareceu no portão da minha casa querendo conversar comigo sobre qualquer outro assunto. Não, mas eu me senti importante, porque naquele dia alguns amiguinhos vieram até a porta da minha casa, né? E eu me senti útil. Então, é um forte sinal de codependência. Depois eu tive uma amiga, muito melhor amiga, que por razões diversas, nós tínhamos uma vida, um nível socioeconômico muito semelhante, mas depois a situação dela foi piorando e a minha foi melhorando. Ela não conseguiu concluir uma faculdade, não conseguiu empregos legais, e eu, com 19 anos eu tinha o meu jornal, eu ganhava meu dinheiro, nós duas já éramos mães. Nossos filhos eram amiguinhos, brincavam juntos e tal. E eu pagava pelas irresponsabilidades dela. Ela, assim, numa merda financeira, e ficava transando sem camisinha, engravidou várias vezes e eu ia lá e dava o dinheiro para ela interromper a gravidez, porque ela chorava desesperada, que não podia ter outro filho, que não sei o quê, e não era uma coisa que era aprendizado. Então ela já estava contando com o meu socorro para a falta de consequência dela, né? Para a leviandade dela na condução da vida sexual, da vida pessoal, da vida familiar, da vida profissional dela. E demorou muito para eu perceber que a gente se distanciou demais, né? Que não era uma questão financeira, era uma questão de mentalidade. Até o momento que a gente realmente acabou se afastando na prática, porque toda vez que eu a encontrava, ela tinha um comportamento abusivo, sabe? Ela pegava a revista que eu ainda não tinha nem aberto. Gente, eu sou do tempo das revistas também, tá? Que a gente passava um mês inteiro esperando uma nova chegar, uma Capricho chegar. Glamorous and I don't know that much about fashion, but I'm smart. E aí ela pegava, desembalava a revista e falava, eu vou levar. E eu nem tinha lido ainda. Pedia roupa emprestada, gostava e falava, pode ficar pra mim? Então, assim, vários comportamentos bastante abusivos também. E então, a codependência é um traço que eu preciso administrar nas minhas relações, pelo bem delas, pelo bem das outras pessoas. A codependência é um veneno que você não toma sozinho. Por quê? Você é codependente, mas você está mantendo o dependente na dependência dele. Seja uma dependência financeira, seja psíquica, seja química. Aliás, o conceito de codependência surgiu exatamente entre os anos 70 e 80 para se referir aos parentes e pessoas próximas de dependentes químicos. Por quê? Tem aquele comportamento de ficar protegendo o dependente químico e com isso faz o quê? Mantém o dependente químico cada vez mais na dependência. Vai dando cada vez mais dinheiro para comprar droga, vai tirando os problemas, custeia o vício, custeia a existência dessa pessoa, né? Se sente fracassado quando essa pessoa tem uma crise ou fracassa, então daí vem a codependência. E que depois esse conceito se expandiu para outras áreas também da vida, né? Para qualquer tipo de relacionamento em que haja uma dependência e que o codependente dependa da dependência do outro. Ficou claro? Então esses foram 2 sinais que me fizeram perceber que eu precisava resolver essas questões de codependência, que eu sempre ia ter que me manter alerta. Para quê? Para conter o meu impulso de socorrer as pessoas que não fazem por onde. Para eu conter o meu impulso de dar moleza para quem precisa ser impulsionado.
para conter o meu impulso de ser tudo para todo mundo e ainda assim essa pessoa ser acomodada ou desprezar tudo aquilo que eu faço por ela. Porque um traço interessante da codependência, você é tudo para o outro, mas o outro fica numa dívida tão impagável que ele acaba se vingando de você, porque afinal ele é quem recebe, ele é o vazio, ele é o fraco, ele é o pobre, ele é o necessitado. E você é a pessoa teoricamente generosa. Quem dá numa relação, quem mais dá numa relação, ao contrário do que se pensa, é quem tem mais poder, porque um dia você retira o suprimento, seja ele de afeto, seja ele material, e o outro que vai ter que buscar. Então é por isso também que narcisistas e outros tipos de pessoas tóxicas e patológicas dão um jeito de minar a sua autoconfiança para que você nunca retire o suprimento deles. E esse é um poder que não vale a pena ter numa relação, o poder da codependência, o poder de ser a pessoa que sempre dá, que sempre se doa, que sempre faz 150% porque tem alguém que está fazendo 50%, quando muito, né? Cada um só pode fazer bem feito os seus 100%. Toda vez que você faz a parte do outro, se você está fazendo 120%, você está deixando o outro crescer só no limite dos 80%. Fica pouco para ele fazer em termos de trabalho de evolução existencial, sabe? Então, não vale a pena. Uma relação tem que ser feita de duas pessoas inteiras que se acompanham ou que correm para se acompanhar, que evoluem juntas, porque fora disso não existe parceria possível. Se você está se sentindo sozinha ou sozinho numa relação, se você está se achando mártir ou heroína, na verdade o que você é vítima da codependência, do seu medo de ser abandonada se não for tudo para ninguém. E isso tem terapia, isso tem cura, isso tem controle. Cuida do teu coração, cuida da tua alma, cuida da sua estrutura psíquica, porque sem ela você não vai muito longe. E acredite, o outro também. Se você tiver uma relação de codependência e tiver um canal possível para conversar com essa pessoa, converse com essa pessoa. Se for alguém que vale a pena, que é normal, que tem a cabeça no lugar, quem sabe fazer terapia juntos. Mas se não, siga você o seu caminho. Você vai ser forte. E a próxima relação, uma relação de inteireza e de troca verdadeira, tá aí batendo na sua porta, esperando por você. Acredita em mim. Essa foi a Confraria da Pri. Deixa aqui nos comentários se você sente que você tem tendência à codependência. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que está sempre se metendo numa relação em que ela é sugada e não recebe amor na mesma moeda em troca. E vamos então ajudar a fazer um mundo de pessoas saudáveis, plenas e completas em si mesma. Um beijo e até a próxima confraria.